Olá, amigos. Olá, prezados irmãos. O texto no livro de Isaías, no capítulo 55 e o versículo 6, nos diz as seguintes palavras: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Sim, prezados amigos, temos o imenso prazer de compartilhar com vocês neste exato momento esta sagrada mensagem. Conforme o profeta Isaías, chegará o tempo em que as pessoas vão buscar a Deus e não vão encontrar. Chegará o tempo em que as pessoas vão bater e as portas não vão se abrir. Chegará o tempo em que as pessoas irão pedir e não vão receber. O tempo de você buscar a Deus é hoje, não é amanhã. Portanto, a Escritura nos diz, através de Paulo aos Hebreus, no capítulo 3 e o versículo 7, a seguinte afirmação. Aqui ele diz assim, olha. Assim como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Tá vendo aí? A Bíblia está dizendo que o dia de nós buscarmos a Deus é hoje, não é amanhã. Porque amanhã não pertence ao homem e nem à mulher. O dia de nós buscarmos a Deus é agora, é hoje. Porque daqui a um minuto nós não sabemos o que pode suceder com a nossa própria vida. Por esta razão, a Escritura nos diz através do antigo profeta, o profeta Isaías, como eu mostrei para vocês aqui no relato, e que ele diz assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Hoje é o tempo de você buscar a Deus. Hoje é o tempo de você invocar o nome de Deus. Hoje é tempo, prezada família, prezado amigo, prezados irmãos. O tempo é hoje. Quando o profeta diz que nós devemos buscar a Deus enquanto se pode achar, é porque ele já sabia, porque ia chegar o tempo em que as pessoas iam procurar a Deus e não iam achar. E quando isso acontecer, é porque o tempo de graça para a humanidade acabou. O tempo de graça para a humanidade ela vai terminar. A porta vai se fechar, prezados amigos, queridas famílias. Chegará o tempo em que as pessoas vão buscar a palavra de Deus, não vão encontrar. As pessoas vão buscar entendimento, não vão achar. As pessoas vão buscar socorro e não vão encontrar. Por isso que o profeta está dizendo: busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Observe, amigos, o relatório sagrado no livro de Amós, aqui Amós, um dos antigos profetas, Amós capítulo 8, e o versículo 11 que eu gostaria de compartilhar para vocês que nos ouvem nesse momento. Vejamos aqui o que diz o relatório sagrado. Vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão errantes de mar a mar, do norte até o oriente, correndo por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Naquele dia, as jovens formosas e os rapazes desmaiarão de sede. Tá vendo aí, prezados amigos, prezados irmãos, prezadas famílias, que quando o profeta diz para a gente buscar a Deus enquanto se pode achar,
É porque ele já sabia que virá o tempo em que as pessoas vão buscar e não vão encontrar, conforme o relato no livro de Amós, do capítulo 8, do versículo 11 até o versículo 13. Deus vai enviar sobre a terra uma fome, não fome de pão e nem fome, nem sede de água, mas uma fome e uma sede de justiça. As pessoas vão andar de mar a mar, de oriente até ocidente, procurando encontrar a palavra de Deus e não vão achar. Nesta ocasião, quando o tempo de graça haver terminado para a humanidade, Deus vai selar na boca dos seus servos e eles não vão poder mais proclamar a mensagem. A Bíblia, essa palavra aqui, olha, esse livro aqui, ó, e mesmo as pessoas tendo acesso a ela, não vai surtir efeito nessa ocasião. Porque o Espírito Santo, segundo a palavra de Deus, ele vai ser retirado da terra. E aí vai vir as cenas finais da história desse mundo. Portanto, aconselho vocês, nesse exato momento, leiam a Bíblia, examine o texto sagrado, siga o conselho de Jesus Cristo, que está lá no relato de João capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que dão testemunho de mim. Hoje é tempo de você buscar a Deus, prezados amigos. As igrejas estão de portas abertas. Os servos de Deus estão anunciando em todo o tempo, através das redes sociais, que o tempo está terminando, amigos. Despertem, despertem, despertem. Que Deus abençoe, que Deus ilumine a mim e a você. Compartilhe essa mensagem para outros. Deixe uma curtida nesta mensagem no nosso canal. Se inscreva nesse canal. Deixe um comentário. A mensagem de Deus está sendo espalhada em todos os momentos da história deste mundo, prezados amigos. Muitas das vezes a gente tem observado que as pessoas curtem coisas que não trazem edificação, compartilham coisas que não trazem edificação para a sua vida espiritual. Aqui está o Mensageiro da Esperança. Meu nome é Nelson Alves e eu tenho um imenso prazer de compartilhar com vocês esta humilde e poderosa mensagem para esse tempo. Deus ama você e ama a sua família também, mas não deixe para depois, não deixe para o amanhã, porque pode ser muito tarde. Procure uma igreja adventista do sétimo dia e peça um estudo da Bíblia. Examine o texto sagrado, porque o fim se aproxima, queridos amigos. Em nome de Jesus, e que o Espírito Santo possa estar realmente movendo os nossos corações e corrigindo os nossos defeitos de caráter até que Jesus Cristo apareça. Receba esta mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém.